vamos falar sobre os princípios explícitos e implícitos do direito administrativo, explicando um por um com exemplos para facilitar o entendimento. No final, faço um resumo para você fixar melhor. O que são princípios no direito administrativo? Os princípios são como as regras do jogo que orientam o funcionamento da administração pública. Eles ajudam a garantir que o Estado atue com ética, justiça e eficiência no trato com o cidadão e com os bens públicos. Princípios explícitos estão escritos na Constituição. Os princípios que estão claramente mencionados no texto constitucional, principalmente no artigo 37 da Constituição Federal, são os seguintes: legalidade. A administração pública só pode fazer o que a lei autoriza. Exemplo: um servidor público não pode multar alguém sem que exista uma lei prevendo aquela multa. Impessoalidade. Os atos administrativos devem ser voltados ao interesse público e não para beneficiar ou prejudicar alguém em especial. Exemplo: a prefeitura não pode contratar uma empresa só porque é do primo do prefeito. Moralidade. A administração deve agir com ética, honestidade e boa-fé. Exemplo: um servidor não pode usar o carro oficial para ir à praia no fim de semana. Publicidade. Os atos administrativos devem ser divulgados ao público, salvo exceções legais, como questões de segurança. Exemplo: o edital de um concurso público tem que ser publicado para que todos possam participar. Eficiência. A administração deve buscar os melhores resultados com o menor gasto possível, atendendo bem o cidadão. Exemplo: um posto de saúde funcionando com agilidade e boa estrutura. Princípios implícitos, derivados ou não escritos diretamente. Esses não estão escritos literalmente na Constituição, mas são reconhecidos pela doutrina e pela jurisprudência por serem essenciais ao direito administrativo. São os seguintes princípios: supremacia do interesse público. O interesse da coletividade prevalece sobre o interesse individual, mas com limites legais. Exemplo: a desapropriação de um imóvel para construir uma escola pública. Indisponibilidade do interesse público. Os bens e interesses públicos não pertencem aos agentes públicos, então eles não podem dispor deles como quiserem. Exemplo: um prefeito não pode doar um terreno público a um amigo. Razoabilidade. Os atos administrativos devem ser coerentes e equilibrados, sem exageros. Exemplo: suspender um aluno de uma escola pública por esquecer o caderno seria desproporcional. Proporcionalidade. A sanção ou medida adotada deve ser adequada, necessária e equilibrada em relação ao caso. Exemplo: multar uma empresa que jogou lixo tóxico em um rio é proporcional, mas fechar a empresa por um erro menor pode não ser. Continuidade do serviço público. Os serviços públicos não podem parar, mesmo em caso de greve ou mudança de governo. Exemplo: hospitais e transporte público precisam funcionar mesmo durante greves com atendimento mínimo garantido. Autotutela. A administração pode rever seus próprios atos, corrigindo erros sem precisar recorrer ao judiciário. Exemplo: anular um contrato irregular feito por uma gestão anterior. Motivação. Todo ato administrativo precisa ser justificado, com explicação clara do porquê da decisão. Exemplo: se um servidor é demitido, o ato precisa trazer os motivos legais dessa demissão. Vamos relembrar o que vimos até aqui. Imagina que a administração pública é tipo um árbitro num jogo de futebol. Ela tem que seguir regras, agir com justiça, não puxar a sardinha para ninguém e garantir que o jogo ou a sociedade funcione bem. Tem as regras escritas no manual, os princípios explícitos, como legalidade, só pode fazer o que está na regra. Impessoalidade. Nada de favorecer o time do coração. Moralidade, sem trapaça. Publicidade. Tem que contar o que está fazendo. Eficiência. Nada de enrolação. Tem que apitar o jogo direitinho. E também tem aquelas regras de bom senso, os princípios implícitos, como supremacia do interesse público. O jogo é para todos, não para um só. Razoabilidade e proporcionalidade. Nada de expulsar o jogador por chute acidental. Continuidade. O jogo não pode parar. Autotutela. Possibilidade de rever os próprios atos. Motivação. Tem que explicar o porquê do cartão vermelho.
Esses princípios são como o GPS da administração pública, guiam para que tudo funcione direito, com justiça, ética e eficiência. Se esse vídeo te ajudou, compartilha com aquela pessoa que também estuda para concurso. Deixe seu like e não se esqueça de se inscrever. E até o próximo vídeo.